Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Hoje eu gostaria de falar com os pais e com os educadores sobre histórias infantis. Nós estamos vivendo uma época que explodiu novamente as histórias de super-heróis com seus vilões ou dos contos clássicos. Então nós temos aí camisetas, temas de aniversários, games, os quadrinhos voltaram à voga, nós temos os filmes, os seriados e tudo isso está absorvendo muito a atenção das crianças e dos adolescentes. O primeiro ponto a se prestar atenção é a forma com que o bem e o mal são ensinados. Não há o supremo bem que é Deus e não há a danação eterna que é o inferno. Princípios como céu e inferno, salvação das almas, não são ensinados para as crianças. Todo bem que é feito é visando a felicidade deste mundo. Todo mal que é feito e todo mal que é vencido é mediante a necessidade de ser feliz neste mundo. Não há uma visão do eterno, não há uma visão da nossa pátria celeste. Deus não é em nenhum momento mencionado. Há uma força que leva para o bem, há uma força que leva para o mal. Mas que forças são essas? Histórias não trabalham as virtudes teologais da fé, da esperança, do amor. Essas virtudes não são trabalhadas. Ou quando são trabalhadas, são desvirtuadas para o bem do homem e não para a salvação das suas almas. Leva a pessoa a querer viver a vida somente aqui, a ter uma felicidade duradoura nesse mundo e não buscar o céu. Então isso é um grande perigo para as almas, principalmente quando isso é dado para uma criança de 4 anos. O seu filho já sabe responder quem é Deus? O seu filho já sabe responder quais as virtudes que combatem os pecados mortais? Será que ele aos 6 anos, 5 anos sabe responder essas perguntas? Ainda não? Então como vai dar para o seu filho os valores morais e os valores teológicos embasados em desenhos? É impossível. A primeira coisa é ensinar para crianças virtudes embasado na realidade e não embasado no lúdico. A criança tem que saber quem é Deus. Isso é um dos princípios fundamentais do catecismo. É necessário que ela saiba que existe um céu e existe um inferno. Senão nós vamos estar trabalhando um paganismo prático com as crianças aí. Amanhã ou depois vão ser adultos que vão à igreja para se sentir bem. São adultos que irão à igreja para fazer o social. A religião passa a ser uma prática para relaxar o corpo, para relaxar a mente. Isso não é catolicismo. O segundo ponto que é perigoso é acerca dos personagens. E eu estou percebendo que eles têm colocado os vilões cada vez mais próximos das pessoas. Eles contam a história do vilão como se uma pessoa que tivesse tido muitos problemas e aquilo levou ela para aquilo ali. Então nós temos aí o primeiro problema. Ensina-se que se você tem algum problema na vida, se você tem algum trauma e você se tornar mal por causa disso, isso é completamente justificável. Então o primeiro perigo disso aí. O segundo perigo é tornar o vilão tão atrativo. Amanhã ou depois, a sua criança, ao invés de se identificar com o herói, ela pode se identificar com o vilão. E como lidar com isso? Já pensou nisso? Já pensou se o seu filho, ao invés de imitar as virtudes que você espera que sejam heróicas, começar a ser aquele vilão malvado que resolve as coisas com a dose de veneno, ou que resolve trancando alguém num lugar escuro e fechado, ou que passa por cima de todo mundo porque quer algo para si? Já imaginou se criança se identificar com isso? Que tipo de adulto você estará educando para o futuro? Um outro ponto são as armas utilizadas para combater o mal. Quando não são armas físicas, são armas completamente ilusórias. Não tem nada de prático para se vencer o mal. A criança entra numa bolha lúdica que ela não sai de lá de dentro. O mal, ele é vencido todos os dias. É a prática do bem, é a prática das virtudes. Você ensina uma virtude a fim de que a criança tenha condições, através daquela virtude, de combater o mal quando esse se apresentar a ela em algum tipo de situação.
Agora, se eu dou para a criança apenas a noção lúdica dessas ferramentas para combater o mal, ou lhe dou as ferramentas físicas, como a criança vai conseguir combater o mal? Não há condições dela combater. Vai se tornar um ser humano fraco, suscetível a todos os vícios capitais, a todos os pecados mortais e sem nenhuma condição de combater o mal que lhe sobrevier. Então, é necessário cortar esse tipo de história para as crianças. Trabalhe as histórias dos santos, trabalhe as histórias dos mártires da igreja. Ah, mas que a história do mártir é muito sangrenta, é muito apelativa, é muito violenta. Mas deixa-se a criança ter acesso a, por exemplo, um conteúdo dos Vingadores, que é guerra o tempo todo, são armas o tempo todo, são algum personagem morrendo o tempo todo, mas não pode contar a história dos mártires? Há uma controvérsia muito grande aí. O adulto tem vergonha de ensinar ao filho as histórias dos mártires e justifica isso usando esse tema da violência, mas deixa ele ter acesso à violência em outros conteúdos que não irão edificar a sua alma. Então é necessário mudar essa postura, é necessário termos posturas de católicos, não é fanatismo isso é ser católico, é dar para o seu filho a história da igreja, é dar para ele princípios cristãos, princípios que ele vai carregar com ele a vida inteira e que ele vai poder utilizar nas diversas situações da vida para combater o mal que lhe sobrevier. Nisso você vai ter um adolescente forte e um jovem forte que não lhe dará dores de cabeça e o mais importante, um jovem que vai buscar certamente a salvação da sua alma. Salve Maria!